todos vocês sabem, né, que eu vim da Igreja Católica. Eu sou católica, eu digo assim, eu fui católica, né, de pai, mãe e parteira. Eu nunca pertenci a nenhuma outra denominação. Eu nasci na católica, todos sabem disso, né? E a minha experiência na católica começou com, graças a Deus, que começou com a onda de avivamento, não é, pastor? Com a onda de avivamento que chegou no Brasil há 50 anos atrás e aqui em Monteiro há 25 anos atrás. É a renovação carismática católica ou renovação dos carismas. E eu tive, assim, a graça de entrar no comecinho desse movimento. Ele é muito parecido com um culto. O que difere é que tem uma forte devoção mariana e também a Eucaristia, mas tem o louvor, tem a ministração, tem os dons, tem imposição de mão, oração, e eu já cheguei aqui batizada no Espírito Santo. Então, eu já sou, graças a Deus, batizada no Espírito Santo há 24 anos. Foi um tempo tão bom, tão precioso da minha vida, quando eu fiz parte da RCC. Mas, infelizmente, chegou um padre aqui em Monteiro e ele já veio de fora. Eu não quero citar nomes nessa noite, tá bom? Ele já veio de fora e ele veio enganado também. É tanto que, este ano, ele me procurou para me tirar do engano que ele se enganou há 25 anos atrás. Então, ele trouxe para cá a teologia da libertação. Minha gente, a teologia da libertação na minha vida foi um abismo que veio puxando outros abismos. A teologia da libertação é mais ou menos uma mistura de marxismo com não sei o quê dentro da Igreja Católica. Infelizmente, eu me perdi completamente. Eu saí de um lugar de oração, de comunhão com Deus, e aí me perdi na teologia da libertação. Eu achava que era certo. Você já se sentiu fazendo uma coisa errada e achando que está certo? Já aconteceu com alguém aqui? Então, eu achava que era certo lutar por causas sociais, só que a teologia da libertação, ela apresentava um Cristo somente humano, um guerrilheiro, que só falava em greve, que só falava em tomar o que era dos outros, que só falava estar nas trincheiras. E mesmo que eu não quisesse, mas a teologia da libertação me transformou numa pessoa rebelde. Minha gente, isso é horrível, você se tornar de uma pessoa de oração, de comunhão com Deus, se tornar numa pessoa rebelde. E como eu disse, assim, foi um abismo que me puxou para outros abismos. Então, na igreja, dentro da igreja, eu era uma pessoa doce, sorridente. Mas dentro de casa eu era cheia de confusão na minha cabeça. Pergunte aí às meninas que conviviam comigo. Por quê? Eu duelava dentro de mim entre aquilo que Deus falava ao meu coração e aquilo que a carne falava, né? Eu queria estar sempre me rebelando, sempre fazendo greve por alguma coisa, né? É o espírito da teologia da libertação, é assim, infelizmente. Até um dos fundadores, que é o teólogo Clodovis Boff, irmão de Leonardo Boff, ele mesmo se arrependeu do que ele fundou, não é? De tão forte que é. Então, eu disse que o meu comportamento dentro de casa era complexo e confuso, porque dentro de mim habitava uma Babilônia, né? Uma confusão imensa. Habitava um espírito assim de que
está tudo errado e tudo precisa ser transformado, tudo precisa mudar, e é sempre uma mudança que não é pela oração. Você não escuta na teologia falar da libertação, falar em oração de jeito nenhum. Você escuta falar em luta, em derrubar quem está no meio, mas você acha que está fazendo certo porque você acredita que está fazendo pelos pequenos, pelos excluídos, pelos que não sabem falar, pelos que não sabem lutar. Não é uma coisa linda, né? Você está lutando por quem não sabe lutar? Está entendendo o tamanho do engano que é? Mas você não escuta falar em oração. Você não escuta falar em comunhão com Deus. É tudo muito assim, na força do braço, sabe? Na carne. E então, depois, entre 97 e 98, eu tive uma depressão. E a depressão, ela existe leve, severa, aliás, leve, moderada e severa. Infelizmente, eu tive ela severa. Mas eu não quero, nesta noite, falar de depressão. Apesar de que eu já me ofereci, muitas vezes, a diretoras de escolas, a professoras, e eu disse, eu quero ir nas escolas falar de depressão. Mas eu não quero ir nas escolas fazer uma apologia à depressão. Eu quero ir nas escolas dizer, Jesus me curou. Olhe para mim, eu sou um milagre. Eu estou aqui. Eu quero levar esperança para as pessoas que estão sem esperança. Eu quero que as pessoas confiem em Jesus. O médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras. Eu quero dizer, eu sou um milagre de Jesus. Porque muitas pessoas gostariam de estar aqui onde eu estou. E não estão nem mais aqui para contar a sua história. E eu estou. Mas, como eu disse a vocês, eu não quero falar de depressão nessa noite. A não ser que eu diga, depressão, minha gente, é doença de ser humano. E nisso eu estou dizendo tudo. Que é para você entender que depressão não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe religião, não escolhe nada. Não escolhe nada. Então, nessa depressão, eu descobri uma coisa maravilhosa. Foi que Deus tinha me dado uma filha que tem chamado para o reino. Quando eu estava lá numa cama, sem forças para me levantar, sem querer comer, os olhos inchados de tanto chorar, porque você passa a morar no país das lágrimas, você não sabe de onde vem tanta lágrima. E Jéssica chegou na minha cama e me entregou um bilhete. O bilhete era num pedaço de papel, de caderno, escrito com lápis grafite. E foi a primeira vez que a minha filha ministrou cura na minha casa e sobre a minha vida. E ela disse assim, mãinha, não chore mais, que um anjo vai vir lhe curar. Então, eu fechei o bilhete na mão, chorei muito mais ainda, mas dentro de mim eu disse, se eu morrer, se eu não sair dessa, mas eu sei que Deus me deu uma filha para o reino. Porque você não tem mesmo assim esperança quando você está muito doente. Infelizmente, não. E aí, depois desse chamado de Jéssica, dessa ministração de Jéssica, passado um tempo, quando eu fiquei de pé, para a honra e glória do Senhor, eu fiquei de pé, ela voltou, escreveu outro bilhete e me entregou, eu já de pé. E ela tem escrito assim, eu não disse, manhã, que um anjo viria lhe curar, amém? Então, eu digo, aconteceu tudo isso, mas Deus estava ali na minha casa, né, agindo através da minha filha, e ela ministrou para mim. E
quando eu levantei, eu ainda fiquei naquele mesmo serviço que eu tinha. Eu voltei, né? Mas era um serviço assim, minha gente, que eu tinha na católica. Muito serviço, muito trabalho, pouca comunhão com Deus. Dá para entender? Serviço demais. As meninas sabem como era o rojão, como era a minha vida. Quantas vezes eu saía durante o dia, à noite. Missão, que eu passava 15 dias fora de casa. Muito trabalho, pouca comunhão com Deus. E eu quero dizer a vocês que eu plantei com alegria, mesmo assim, com essas coisas acontecendo na minha vida, eu plantei com alegria uma semente aqui, dentro do Verbo. No domingo à tarde, eu estava em casa, no computador, eu já era divorciada, a gente morava só nós duas, e aí ela chegou e disse, chorando para mim, né? Eu estou pelejando para não imitar ela chorando, porque eu gosto de imitar pessoas, viu, minha gente? Então, ela chegou morrendo de chorar e disse assim, mãe, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Só interessa eu dizer a senhora e a painha. Eu disse, está grávida. Chegou com um fã de um lado, né? Num chororô, eu disse, está grávida, né? Mas ela disse, olha, eu confessei Jesus, manhã. É porque se eu não confessasse, sabe, é uma coisa assim que a gente não pode deixar de dizer, não pode deixar de confessar. E eu não aguentava mais, aí eu confessei, aí eu vim dizer à senhora. Aí eu disse assim, aleluia, irmã. Foi ou não foi? Aleluia, irmã. Então, eu fui, abracei ela, dei todo o apoio a ela, porque no meu coração, eu estava com tanta inveja dela, minha gente. Eu queria tanto estar no lugar dela. Queria tanto estar na comunhão com Deus que ela estava. Queria tanto ter a coragem que ela teve. Digo a vocês, eu estava morrendo de inveja dela, no bom sentido. Sabe, então, eu comprei uma Bíblia da mulher para ela, a Suzana. Não foi, Suzana? E está dedicada a ela, assim. Jéssica, com G, da raiz de Jessé, que quer dizer aquela que é abraçada pelo Senhor. E tem a data da dedicatória, e eu disse, vá servir a Jesus, minha filha. E eu fui perseguida na Igreja Católica por ter uma filha crente. As pessoas chegavam e diziam para mim, como é que pode, como é possível tu trabalhar com jovens, tu trabalhar com tantas pessoas e tua filha ser crente agora. E eu fui para o batismo de Jéssica e de Fã, chorei bem muito. Suzana passou por mim e disse assim, um dia vai ser tu que vai estar aí. E quando eu cheguei em casa, que postei as fotos, eu disse, hoje foi o batismo da minha preciosa, que é assim que eu a chamo, a minha preciosa. E aí, quando você põe uma coisa no Face e depois volta, alguém não, às vezes não tem postado um comentário, né? Então, tinha um comentário de um padre, minha gente. Aí tinha assim, ele botou, quem já viu a mãe, a cara da Igreja Católica, porque me chamavam Sandra da igreja. De tanto eu ir para a igreja, eu passei a ter a cara da igreja e a igreja a minha cara. Hoje eu não quero nem saber como é que estão chamando, viu? Mas chamavam de Sandra da igreja. Então, como é que pode a mãe tão católica e agora uma filha crente? Desse jeito. E tinha mais assim, bem que a Bíblia diz que no fim dos tempos, na mesma casa estarão divididos pai contra filho, irmão contra irmão. Não, eu disse, eu tenho que responder. Ele é uma autoridade, mas eu não vou deixar passar, não, minha gente. Aí eu respondi, eu disse, vivemos muito bem, graças a Deus, porque sabemos o que é respeito e tolerância. Aqui não há desunião.
Pronto, foi o mais suave que eu pude ser, porque se eu fosse dizer o que eu queria dizer, realmente não seria assim, né? Mas a gente tem que ser educado, tem que ser disciplinado, né, nas palavras, né? E então, ela também foi perseguida, viu? Então, se tem algum dos jovens, dos recém-convertidos, pessoas aqui nesta noite, eu queria falar diretamente para vocês, assim, que ela foi perseguida. Quando ela chegava num estabelecimento comercial, na casa de alguém mais conhecido, diziam assim: mulher, como é que tu pode fazer isso com tua mãe? Como é que tu tivesse coragem de fazer isso com tua mãe? E aí ela disse: não, minha mãe não tem problema comigo, não, só se for você, né? Então, ficamos as duas sendo perseguidas por essa conversão de Jéssica. E, aliás, eu queria dizer a vocês que Jéssica só foi me fazer vergonha na Igreja Católica no tempo que ela foi para lá. Imagine um encontrão de juventude com mais de 300 jovens naquela igreja, e elas duas estavam na crisma, né, a pastorada da crisma que eu tomava conta. E quando eu comecei o encontro, eu à frente assim, Jéssica estava onde Poliana está. Quando eu tiro a vista, vou fazer outra coisa. Quando eu olho, Jéssica já está onde Mariana está. Eu disse: oxente, o que é que está acontecendo? Que ela está transpondo de banco em banco. E quando eu olho pela terceira vez, Jéssica tinha sumido, tinha desaparecido. E sabe o que aconteceu? O namorado dela, vocês conhecem o namorado de Jéssica, passou lá na porta, só fez catar, os dois foram embora, e eu dei uma de doida. Porque como era que eu ia explicar, né, para os jovens de fora que a minha filha tinha vazado do encontro. Ou seja, depois quando as pessoas diziam assim, sabe aquela direta que é uma indireta, uma direta que é uma indireta? Cadê tuas filhas que não estão aqui, né? Porque eu conseguia trabalhar com os filhos dos outros e não conseguia trabalhar com minhas próprias filhas. Mas eu quero dizer a vocês, se alguém aqui na igreja hoje à noite estiver fazendo um serviço para o Senhor e sua família ainda não foi alcançada, não desista de trabalhar para o reino. Enquanto você trabalha pelo reino, alguém vai trabalhar na vida dos filhos de vocês, tenham certeza disso. E aí, eu cheguei a um ponto, minha gente, que eu comecei a voltar para a minha comunhão com Deus. Né? Depois de muito tempo, de muitos anos, como eu disse a vocês, assim, com esse espírito de confusão na minha mente, com essa situação de Babilônia, de confusão na minha mente, eu comecei a ter vontade de voltar. Eu comecei a sentir uma saudade de Jesus tão grande, sabe, tão grande. Comecei a sentir um vazio, uma tristeza tão grande, uma sensação de incompletude muito grande, como se tudo tivesse errado, como se tudo na minha vida tivesse assim, fora do lugar, tudo tivesse errado. E eu não sabia muito bem o que fazer, mas assim, me incomodava assim bastante, sabe? E eu comecei a sentir uma sensação de que eu era uma estranha dentro da Igreja Católica. Eu estava muito estranha. Eu chegava lá e tentava sentir, assim, olhava tudo, assim, imagens, liturgia. Eu fechava os olhos, assim, tentava, assim, me concentrar, ter aquela intimidade, ser de casa outra vez. Mas eu não estava mais conseguindo ser de casa. Eu estava estranha. E eu estava com a sensação, assim, de que está tudo errado. Está errado isso aqui. E agora? Né? É uma sensação muito diferente e que não dá para você esconder. Dá por um certo tempo, mas chega um tempo que não dá mais.
certo? Então, eu queria pedir ao pessoal da mesa que soltasse o primeiro print, por favor. Olha, essa conversa que eu tive foi em outubro do ano passado, certo? Em outubro de 2017. Eu estou no meio, né, de vocês. E essa senhora é Fabiana Bezerra. Essa senhora mora no Texas, minha gente. Ela é de uma família de Monteiro, mas ela mora no Texas. Ela é casada com um grego e ela é evangélica da Igreja Batista. E eu a conheci, eu nunca encontrei essa mulher, mas eu a conheci através do Facebook de Jaqueline Santa Cruz. E aí, parece que ela veio, né, através do Facebook de Jaqueline Santa Cruz, e assim, o Senhor abençoou a amizade, a nossa amizade. Eu digo que Deus me deu ela por galardão, e ela diz que eu sou da mesma forma na vida dela, mas eu nunca a vi. Então, era um domingo de manhã, e aí todo mundo de lá de casa, as meninas, foram para o sítio, para a casa do meu pai. Mas de tão estranha que eu disse, que eu estava, como eu disse a vocês, eu disse, eu não quero ir para o sítio. Então, eu fiquei só, em casa, porque eu estava com vontade de chorar. Eu estava com vontade de chorar, mas não era tristeza, e nem era depressão. Era eu querendo me encontrar com Cristo e, meu Deus, me procurando. Certo? Então, ela me marca, quando eu abro o Facebook, ela tem me marcado em 2 louvores. Um dos louvores era Agnus Dei, né, em inglês. Então, quando ela me marca num louvor, eu começo a chorar desesperadamente, então eu entro ali naquela conversa com ela. Olha as minhas palavras, em outubro de 2017, como eu estava me sentindo. Tenho me sentido sufocada, vendo o mundo desabando e eu sem poder falar de Jesus. Vocês estão entendendo agora como eu estava me sentindo? E eu não dizia a ninguém. Não podia dizer. Eu não podia dizer. Né? E aí eu digo, presa dentro de tantas amarras. O que eram as amarras? A tradição, dogmas, tantas coisas que impedia de eu queria só falar de Jesus e eu não conseguia. E aí ela diz: louvemos, amiga, o louvor liberta. Agora entendo por que mandei esses louvores. Ela mandou inconscientemente, entendeu? Agora ela entende o porquê. E eu disse assim: este vídeo foi uma resposta de Deus para mim, porque ninguém sabia o que eu estava vivendo, nem como eu estava me sentindo, tão incompleta e incapaz. O print 2, por favor. Aí ela diz, né? Mas o fogo que arde no peito... Não, eu digo, né? Mas o fogo que arde no peito é maior. E eu sei que terei forças para lidar com as consequências. Que consequências são essas, minha gente? Imagine se uma pessoa é desigrejada ou ela só vai numa igreja para sentar num banco. Se ela for sair, é bem capaz que o líder nem perceba. Não é verdade se tem muitas pessoas. Mas uma pessoa como eu, que nasceu lá, que trabalhou lá, que viveu lá, que sabe que vai vir mais de 15 padres, né, depois, para perguntar a você o que foi. Você imagina a pressão, minha gente, que eu passei. Vocês entendem agora, né? E aí, aí eu digo, né? Ela diz, aprendi que a vida tem mais a dar para quem tem integridade de ser o que é, especialmente quando compelido por Deus. Aí eu digo, a gente não deveria passar por isso, se tratando do amor de Jesus, mas passa. Ele é o Senhor do tempo. Descanse na verdade que Ele determinará a hora e você está grávida da graça e na hora certa dará a luz.
palavras para mim. O 3, por favor. Aí eu disse, eu estou mesmo grávida da graça. São meses que retenho e detenho por N coisas, mas caminho para a hora de Deus e me senti livre do peso de não poder amar em liberdade. E ela diz que Jesus lhe oriente os passos e retire do seu coração todos os medos que você tema apenas a Ele. Amém. O próximo é a repetição, né? E eu digo assim, eu estou ouvindo maravilhosa graça e só choro. Amém? Então, eu quero te dizer nessa noite, principalmente aos visitantes, não importa o seu passado, o que importa é o seu agora, o seu hoje, o momento em que vocês estão aqui. Deus não olha o passado de vocês, não importa o que aconteceu no passado de vocês dois. Importa hoje, esta noite, que vocês estão aqui. E não pense vocês que vocês vieram por vocês mesmos. Foi Jesus quem chamou vocês aqui nesta noite, porque Ele quer um encontro com vocês. Ele marcou esse encontro com vocês nesta noite do dia 15 de novembro. Foi Ele que atraiu vocês aqui nesta noite. Creiam, Ele tem uma nova história para vocês. E quero dizer a qualquer um de vocês aqui, para todos, aliás, não importa onde a gente estiver, do jeito que a gente estiver, o amor de Deus vai buscar a gente, vai alcançar a gente. Porque usou esta mulher lá no Texas para me alcançar naquela manhã. Amém? E eu gostaria que colocasse a leitura que eu pedi. Ezequiel 34, 11 e 12. Todo esse capítulo de Ezequiel 34 é todo para mim, para a minha história. Mas eu só peguei aqui 2 versículos para a gente refletir junto. Como pastor, o 11, do 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Amém? Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia nublado e de escuridão. Amém? Então, foi Jesus que me buscou. Ele viu a situação que eu estava. Ele viu que eu queria voltar. Ele viu que eu tinha me perdido. Ele viu que eu tinha me desviado, que eu tinha me afastado. E que eu precisava voltar. Agora eu precisava voltar para o aprisco certo, do verdadeiro pastor. E eu digo a vocês assim que eu tive uma tarde maravilhosa de oração na casa de Jéssica. Depois que eu comecei a sentir o Senhor foi trabalhando num processo que ia aumentando a cada dia, intensificando mais. E nessa tarde de oração estava o pastor, irmã Edna, Viana, Jamaciara, Mateus. O bichinho de Mateus ficou com o departamento infantil, minha gente, porque meus netos dão um departamento infantil. E foi Mateus quem cuidou deles nesta tarde. Mas foi uma tarde maravilhosa em que eu entrei na unção e tirei direto. O pastor orou por mim, e minha irmã Edna orou por mim, Viana orou por mim, e Viana dizia, reativa o dom que tu tem, porque nunca mais eu tinha orado em línguas. Como é que você recebe, como é que você é batizada no Espírito Santo, recebe um dom maravilhoso e você fica muda, não é?
como é que pode, né? Então, nesta tarde, eu reativei, comecei a orar em línguas. E eu fui ficando assim, muito emotiva, e orando, e lendo a Bíblia. E eu tive uma conversa com Viana depois que o pastor e a irmã Edna foram embora. Mas não é porque eles não podiam escutar a conversa, não, que eu vou dizer a vocês como foi. Posso dizer, né, Viana? A gente sentada assim numa mesa, eu e Viana, eu disse, Viana, tá difícil ficar lá, vê. Aí Viana disse, e por que tu não sai logo? Aí eu disse, doido, desse jeito, olha a conversa. Ei, doido. Eu estou com mais de 200 jovens lá numa etapa de crisma. E tu sabe um monte de padres que vão vir depois, assim, tomar satisfação. Aí Viana disse assim, sim, mas tu não quer ser mais importante do que Paulo quando caiu do cavalo, né? Aí eu disse, não, né? Não, né? Então, é uma conversa entre irmãos, assim, e depois a gente conversou sobre outras coisas, e eu disse, Viana, eu participei de um momento onde tinha mais de 100 pessoas, e eu vi essas pessoas completamente dispersas, e me veio uma grande tristeza no coração, como que me dissesse assim, essas pessoas chegaram aqui e vão voltar da mesma maneira, porque a única coisa que mudaria a vida delas é a palavra do Senhor, e nada mais. E eu não pude falar, não é? Eu não pude pregar o evangelho nessa noite, e eu voltei com uma tristeza muito grande. Me deu vontade de eu tomar o microfone da pessoa e dizer assim, não preste atenção em mais nada. Escuta aqui essa leitura, né? E eu sabia que 1 ou 2, 3 pessoas naquela noite sairiam com a vida transformadas. E eu olhava as postagens das pessoas no Facebook, eu dizia, meu Deus, essa pessoa está se perdendo. Olha o que ela está postando, olha a situação, olha a roupa que ela está vestindo, olha o que ela está dizendo, olha o que ela está olhando, olha o que ela está crendo. E aí eu comecei a entrar em agonia, eu disse... Era como se Jesus dizia assim, no meu ouvido, meu povo está se perdendo, meu povo está se perdendo, meu povo está se perdendo. Então, eu senti realmente assim, aquela angústia de que eu não poderia mais deixar isso acontecer. E, então, o pastor Rosilon veio pregar aqui uma noite, o sábado de Aleluia, mas só que ele ficou doente, né, foi para a UPA, e eu estava na casa de Jéssica, e Viana ligou para a FAM, e então era dizendo que o pastor tinha designado para ele pregar em Sumé nesta noite. Aí a FAM olhou para mim e disse assim, Dona Sandra, vamos para Sumé, o pastor Viana vai pregar lá. Eu disse, vamos. Pronto, minha gente. Nesta noite... Aí eu sabia realmente que eu não podia mais voltar atrás. A gente foi para Sumé, e quando eu cheguei em Sumé, parece que Viana pregava só para mim, somente para mim. Sabe, eu ouvia a voz dele assim, eu de olho fechado, e assim as lágrimas desciam, sabe? Minha vida passava como um filme. Vocês, quem já teve essa experiência de você vê toda a sua vida passar diante da sua mente, sabe? Seus pecados, tudo. Você tem um encontro maravilhoso com Deus. E quando terminou o culto, nós viemos. Eu vim congregar aqui no domingo à noite. Eu chorei o domingo inteirinho ali atrás. E eu não vi a hora, no domingo quem pregou foi Viana, e eu não vi a hora que encerrasse o culto para Viana dizer assim, tem alguém para Jesus nessa noite? Eu estava agoniada, eu estava ali, eu dizia, meu Deus, que culto demorado, eu quero confessar Jesus, eu quero confessar Jesus, que culto para demorar, meu Deus, por que estão demorando tanto? Aí eu já estava com a mão assim, Viana encerrou o culto. E eu achava que você só podia confessar Jesus dentro de um culto, para vocês verem que eu não sabia de nada de uma igreja evangélica.
Eu pensava que você só podia confessar e aceitar dentro de um culto. Terminou o culto, Viana não chamou, eu fui para casa chorar ainda mais. Só que antes eu disse assim, Fã, chame Viana. Fã foi atrás de Viana. Isso aqui ainda dentro da igreja, né? Viana chega, diz, e aí, abençoada? Eu chorando assim, eu dizia, Viana, o culto foi maravilhoso, Deus falou comigo o tempo todo. Ele só fez, glória a Deus. Aí Jéssica percebeu, né? Aí disse assim, sim, Viana, manhã doida para confessar Jesus, você terminou o culto, não chamou e ela foi para casa chorando com a mão assim. Agora o pastor vai ficar sabendo disso, viu? Então, minha gente, pregadores, eu peço a vocês que não esqueçam nunca no final do culto de fazer aquela pergunta sublime, aquela pergunta tremenda, porque pode estar alguém lá atrás, como eu estava naquela noite, com o coração todo entregue, todo aberto para confessar Jesus e não deixe essa pessoa sair daqui da igreja sem confessar Jesus. Eu sei que foi uma falha do meu irmão Viana, que ele disse que quando olhou para o relógio já tinha passado do tempo. Mas aí, na segunda-feira, eu não dormi naquela noite, viu? Porque eu queria confessar Jesus. Aí eu ainda pensei, né, de telefonar para alguém da igreja. De tanto naquela noite que eu precisava confessar Jesus. Só que na segunda de manhã eu fui para o escritório lá de Fã. E quando eu chego lá com uns 10 minutos, quem entra no escritório? Quem? Viana. Quando eu olho para Viana, começa a chorar de novo. Aí foi o Espírito Santo tratou com ele. Aí ele foi, disse assim, vamos ali para a sala, né? Para a sala particular de Fã. E na presença de Fã, de Jéssica e de Lorenzo, eu confessei Jesus como meu único e fiel Salvador. Amém. Foi o dia em que eu nasci de novo. Neste dia eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. E os dias seguintes da minha conversão foi de muita alegria. Muita alegria. Mas chegou a hora também de eu enfrentar uma situação que só eu podia enfrentar. Porque eu não podia dizer a Jéssica assim, vai lá, Jéssica, dizer que eu não sou mais católica, que eu estou no verbo. Eu não podia pedir isso a ninguém, tinha que ser eu, minha gente. Mas eu disse assim, eu não estou mais só. O Espírito Santo habita em mim, ele vai falar por mim, ele vai me dar a coragem que eu não tinha. Porque eu estava tão sufocada que antes disso eu me lembro que eu chamei Giovane. Não foi, Giovane? E eu disse, Giovane, eu não estou mais aguentando lá. Né? Giovane e Gabriela. Então, nos dias seguintes, aí eu comecei, né, a me despedir dos grupos, dizer que não era nada pessoal e dar a notícia. Menino, você dá uma notícia que virou evangélica. Imagine. Eu sei que eu fui parar na UPA, viu? Eu fui parar na UPA da tensão que eu passei com a crise de asma, né? Como foi tenso dizer. E aí eu digo a vocês assim que vieram muitas situações em que palavras de sofrimento foram proferidas sobre a minha vida, como disseram assim, eu desejo que ela receba um castigo bem grande, ou dizer assim, quem nega a sua cruz, vai ter ela por acréscimo. Mas eu repreendi, em nome de Jesus, eu disse, está repreendido, em nome de Jesus. E o sofrimento não é sofrimento, é bênção, porque crente é abençoado e guardado por Jesus. As bênçãos que eu recebi foi que 3 pessoas da minha família se converteram, minhas 2 filhas e meu genro.
certo? Porque eu sou pertença do Senhor, eu não sou mais alvo de praga de ninguém, né? Eu sou blindada pelo Espírito Santo. E aí, eu senti desgosto, minha gente, quando um dos padres disse assim, mas logo o verbo da vida, logo o verbo da vida. Então, você queria era status. Eita, essa doeu, né? Você queria era status, como se eu nunca tivesse tido um pingo de fé na minha vida, né? E eu quero dizer a vocês, nesta noite, na frente do pastor, na frente de irmã Edna, que eu posso ter arrodeado isso tudinho que eu falei, ter ido parar na UPA com uma crise de asma, ter passado por coisas que eles não sabem, porque às vezes eu falava para as meninas ou para a Viana, mas na hora de congregar, quando você sai de uma igreja, você não vai congregar noutra, eu nunca tive nenhuma dúvida que eu queria vir congregar aqui. Nunca. Eu nunca me senti dividida entre coração. Ah, mas essa é do coração, essa é da mente. Não. Toda vida eu tive certeza que eu queria congregar aqui. E eu estou muito feliz, viu, pastor e irmã Edna, por estar congregando aqui. O Senhor é um pastor íntegro, que abre as portas para todos. E, irmã Edna, meu Deus do céu, o que essa mulher tem feito por nós mulheres? Nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo assim, ela, com essa dedicação que ela tem por nós, para dar o melhor dela para nós, eu vejo assim o capricho, os mínimos detalhes, numa lembrança, no enfeite, na roupa do diaconato, com os detalhes do mundo das mulheres, o quanto ela nos ama, sabe? Como ela nos enxerga como filhas queridas, sabe? Assim, é tão bom estar aqui, e eu estou com minhas 3 filhas, meus 3 genros, e uma sala do departamento infantil é só dos meus netos. E ainda vem Eduardo, minha gente, aí, para a glória de Deus, né? Então, quero dizer, finalizando para vocês todos nesta noite, que Deus é amor, e a gente sabe disso. E Deus é amor incondicional, porque o amor humano é em cima de condições. O que eu quero dizer com isso é que tinha pessoas que só era capaz de me amar com uma condição, que eu fosse católica. Não é? Porque muitas pessoas me excluíram dos grupos, deixaram de falar comigo. Eu chegava num ambiente e as pessoas olhavam para mim tão diferente que eu quem esquecia que eu tinha me convertido, e as pessoas estavam assim, estarrecidas com a minha presença. Eu achava que eu estava com o nariz sujo e fazia assim. Depois eu me lembrava, é porque eu me converti. Entendeu? Deixavam de falar comigo. Eu passei quase um mês sem uma pessoa dar uma palavra comigo, ao ponto de você pensar assim, que você não fala mais o idioma português. Então, que você está falando outro, não estão se comunicando porque você não fala o mesmo idioma. Então, não deixe nunca de aceitar o amor de Deus, que é sem condições. Ele lhe ama sem condições, ele lhe ama do jeito que você é. Porque o amor humano passa por condições. E para terminar, quando eu me posicionei politicamente, aí foi assim, 75%. Aí eu disse, meu Deus do céu, outra condição. Está vendo como o amor humano é de condição? Então, não deixe nunca de buscar a Deus em primeiro lugar, a entregar a sua vida a Cristo, porque é o único e verdadeiro amor, o nosso amor, o meu amor, o amor de todos nós. Amém? Então, que todos tenham uma noite abençoada, que todos possam estar sendo abençoados nesta noite e que tenham sido abençoados com um resumo da minha conversão, e que eu me disponho agora como evangélica, congregando com muita felicidade na igreja, Verbo da Vida. Agora eu quero ir avante. Ide aos meus irmãos e me aguardem, viu? Me aguardem lá fora. Amém?